Olá, meu nome é Sérgio Toledo. Bem-vindos a mais um vídeo tutorial da linguagem de programação Ruby. Como havíamos comentado na aula passada, vamos desenvolver agora mais um jogo. Nós fizemos numa aula anterior o jogo Adivinhe o Número e agora nós vamos fazer o Adivinhe a Palavra. Esse tutorial vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu acredito que a gente consiga desenvolvê-lo bem aí com os conhecimentos previamente adquiridos. Então vamos lá, para a gente começar, vamos abrir nosso terminal. Já estou numa pastinha aqui escolhida para isso. E para desenvolver esse jogo nós vamos utilizar o editor de texto Sublime Text, um ótimo editor de texto, já utilizado anteriormente. Então para isso a gente vai escrever aqui SUBL, a abreviação de Sublime, e o nome do arquivo, lembrando que ele deve ter uma extensão RB de Ruby. Então SUBL, adivinha a palavra. Ele já abre para a gente aqui o editor de texto com o arquivo pronto para ser utilizado. Então vamos lá. Para a gente adivinhar uma palavra, primeiro o computador tem que ter uma base aí de palavras para ele poder escolher uma e pedir para a gente adivinhar qual palavra é essa. Essas palavras poderiam estar armazenadas num banco de dados, num arquivo de texto, mas para facilitar o nosso desenvolvimento, nós vamos guardar essas palavras num array. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos criar um arrayzinho chamado palavras. Existem várias maneiras de se criar um array. Eu vou utilizar uma das mais fáceis pelo fato de não termos que digitar muitas coisas e ficar mais fácil de a gente escrever. Então, para isso eu vou fazer aqui, porcentagem W, abre e fecha chaves. Então vamos colocar aqui algumas palavras. Esse vai ser nosso banco de dados de palavras. Então vamos colocar aqui, cachorro, gato, camelo, formiga, algumas palavras aí. Morcego, legal, e dromedário. Algumas palavras aí, coloquei uma lista de animais para ficar fácil para a gente. Então legal, já temos nosso banco de dados, que é um array chamado palavras, com todas essas palavras aí. Agora o que a gente precisa? A gente precisa que o computador sorteie uma dessas palavras para a gente. Essa palavra sorteada vai ficar gravada numa variável chamada palavra sorteada. Sempre um nome fácil aí para a gente saber do que se trata a variável. O Ruby tem um método muito interessante chamado sample. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar esse método dentro do nosso array. Então o nosso array chama palavra e a gente vai chamar o método. Então para chamar o método a gente coloca um ponto e chama esse método sample. Joia? O que esse método sample vai fazer? Sample em inglês quer dizer amostra. Ele vai pegar, vai sortear, né, aleatoriamente uma dessas palavras que a gente tem aqui no nosso banco de dados. Então ele sorteia uma amostra e grava na palavra, grava na variável chamada palavra sorteada. Legal? Vamos testar aí se funcionou? Já vamos começar testando já. Então print para imprimir, palavra sorteada. Ctrl S, estou salvando o arquivo, vamos voltar aqui para o nosso terminal. Para a gente executar, o que a gente faz? A gente escreve Ruby, que é o comando que executa um arquivo, e o nome do arquivo, adivinha a palavra. Dá para ver aí que ele sorteou a palavra formiga. Como não teve quebra de linha, não mandei ele imprimir uma linha em branco, ficou tudo junto aí, mas suficiente para a gente ver que ele sorteou a palavra formiga. Se eu tentar de novo, ele colocou dromedário, perfeito aqui, dromedário. Mais uma vez, morcego. Então legal, ele está conseguindo sortear para a gente aí uma palavra aleatoriamente. Joia? Então vamos aí, conforme a gente for desenvolvendo o jogo, o programa, a gente vai debugando, vai executando para a gente seguir passo a passo aí. Então perfeito, primeiro passo, já tem um banco de palavras e o computador está sorteando uma palavra aí para a gente. Vou deletar aqui meu print, que foi só um teste. Uma outra coisa que eu vou precisar vai ser o tamanho dessa palavra. Eu quero saber quantas letras tem. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma nova variável chamada palavra tamanho. E essa variável vai guardar o tamanho dessa minha palavra. Então a palavra que nós sorteamos é a palavra sorteada. E para saber o tamanho dela, vamos usar aqui um outro método chamado size. Size em inglês é tamanho.
Então, size. Então, o que fizemos aqui? Pegamos a palavra sorteada, pegamos o tamanho dela, vai ser o número, e jogamos este número dentro da palavra tamanho. Temos aí o tamanho da nossa palavra. Joia? Pronto, então estamos a parte aqui do computador, ele já sorteou e já sabe o tamanho dessa palavra. Então vamos começar aqui uma interação com o usuário. Primeira coisa eu quero exibir, vamos exibir uma frase aí para o usuário saber o que o computador quer dele. Então vamos lá. Print para a gente exibir algum texto. Vamos colocar aqui esse texto, é uma string, então entre aspas duplas, podia ser aspas simples. Então o texto aí, ó. Descubra a palavra que eu estou pensando. Legal? Então o computador vai exibir essa frase aí pra gente. E aí a gente vai saber que devemos inserir uma palavra. Bom, o próximo passo vai ser o quê? Esse programa aqui, embora ele se chame Adivinha a Palavra, na verdade se trata de algo muito parecido com a nossa forca. Então, quem já jogou forca, e acredito que todo mundo já jogou, sabe que, vamos supor que a palavra sorteada foi Ana. O computador, o que ele vai exibir? Ele vai exibir 3 underlines para a gente, 3 sublinhados para a gente saber que, opa, temos 3 letras aí a serem adivinhadas, né? Normal, um jogo de forca convencional. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai exibir isso aqui para o usuário saber que ele, opa, tem 3 letras aqui a serem adivinhadas. Por isso que aqui em cima a gente colocou o tamanho da palavra, né? Palavra tamanho. Então, vamos utilizar essa variável e vamos montar uma expressãozinha exatamente como essa, né? Cada traço se refere a uma letra. Vamos lá. Então, o que eu quero? Essa palavra aqui eu vou chamar ela de palavra parcial. Ela vai gravar exatamente esses underlines aí que eu escrevi para a gente ver. Então, vamos criar uma nova variável. Palavra parcial. A gente já vai entender por que palavra parcial. Essa palavra parcial também vai ser um array. Só que eu vou criar um array vazio, que por enquanto ele não tem nada. Então, ó, que bacana aqui. Outra forma de se criar um array, só que dessa vez vazio. Não vai ter valor nenhum aqui dentro, tá? Então, palavra parcial é um array. Vamos fazer o seguinte. Quantas vezes eu vou ter que executar esse looping aqui? Exatamente a quantidade de letras que eu tiver. Então, a gente vai pegar aqui nossa palavra tamanho e eu quero executar o número de letras que ele tiver, eu quero executar o seguinte. Então, eu vou fazer aqui, ó, palavra tamanho times. Times em inglês significa vezes. Então, 3 vezes, 3 times, 4 vezes, 4 times. Então, aqui, ó, palavra tamanho, que é o número, no nosso exemplo aí de 3, vamos supor que fosse a palavra Ana. Então, seria tamanho da palavra, né? Palavra tamanho 3, 3 times, 3 vezes, faça isso. Faça o quê? Então, do, vamos colocar aqui, ele já até criou pra gente aqui um templatezinho. Então, palavra tamanho, vamos supor que se fosse 3, então 3 vezes faça o quê? Então, 3 vezes, pegue a nossa palavra parcial e nela adicione, então, esses 2 símbolos aqui de menor, estou adicionando dentro de um array, eu posso usar esse símbolo aqui de 2 sinais de menor, porque se trata de um array, então eu estou inserindo dentro desse array o que? Exatamente aquele templatezinho que a gente montou, ou seja, vai ser um espaço, um caractere qualquer aqui enigmático e outro espaço. Bacana? Então, o que ele fez? A quantidade de letras que a palavra tamanho tiver, vamos supor que seja gato, vamos pegar um exemplo aqui do nosso próprio programa. A palavra gato tem 4 letras, então palavra tamanho ficou 4. 4 vezes, faço o quê? 4 vezes insira dentro da palavra parcial nosso underline. Vamos ver se funcionou, vamos debugar mais um pouquinho aí. Print, nossa palavra parcial. Vamos lá para o nosso terminal, vamos executar novamente Ruby, adivinha a palavra. Joia. Na verdade, deu algum piripaque. Desculpa a palavra que estou pensando. Ah, claro, não foi gato, foi alguma outra palavra qualquer. Então, ele colocou os underlines aí. Só que pode ver que ficou estranho, porque isso se trata de um... Deixa eu maximizar aqui para a gente ver um pouquinho melhor. Isso se trata de um array, e o array, ele imprime dessa forma. Ele vai colocando aqui para a gente... Cada caractere desse que eu inseri é um elemento isolado do array. Eu não quero que ele mostre assim, eu quero que ele mostre numa coisa só, como se fosse uma palavra só. Então vamos executar um outro carinha aqui chamado join. Então vamos lá. Ó. A palavra parcial, se eu
colocar um novo método chamado join, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada um desses elementos do array e vai juntar num elemento só. Vai ser como se fosse uma variável só. Vamos ver a grande diferença aí. Ao invés de mostrar cada elemento separado aí por aspas, ele vai mostrar, vamos colocar aqui Ruby, adivinha a palavra? Agora sim, bem melhor, bem mais perto do que a gente queria. E a palavra está com os sublinhados separados por espaço. Está meio estranho aí porque está sem quebra de linha, mas por enquanto a gente consegue entender, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos só corrigir uma questão aqui. Eu estou utilizando o comando print para imprimir, só que esse comando print ele não faz quebra de linha, por isso está ficando feinho. Então vamos corrigir isso já. Vamos usar o comando puts. O comando puts ele imprime e já adiciona uma quebra de linha. Aí vai ficar um pouquinho mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Vamos executar mais uma vez. Então vamos lá. Agora sim, ele imprimiu a mensagem descubra a palavra que estou pensando. E aí sim colocou para a gente lá a quebra de linha e tudo em cada linha bonitinho, fica mais fácil da gente debugar. Então vamos voltar à ação aqui. Bom, bacana. Agora o próximo passo, a gente já tem a nossa palavra parcial, com o número de underlines que precisamos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um looping. Esse looping vai fazer o quê? Dentro desse loop ele vai pedir para a gente digitar uma letra, a gente digita, ele verifica se essa letra está dentro, faz parte da nossa palavra sorteada. Se sim, ele vai lá e substitui na nossa palavra parcial, ele substitui, vamos supor que seja a primeira letra que ele acertou. Então o primeiro underline vai ser substituído pela letra que a gente digitou. E aí ele volta no looping e continua testando se a gente consegue achar a palavra. Até o momento que não haja mais underline. Se não tem mais nenhum underline dentro da nossa palavra parcial, quer dizer que a gente descobriu todas as palavras e finalizamos aí nosso jogo. Então vamos lá, vamos criar um looping para ele fazer essa tática aí pra gente. Então a primeira coisa, eu vou criar uma variável chamada fim e vou colocar um valor de falso para ela. Tá legal? Então, dentro do nosso looping, a primeira coisa a gente testa. While, né? Enquanto o fim for igual a false, então, o que ele está fazendo aqui? Ele está verificando se o fim é falso. Como eu acabei de dizer para ele que o fim é falso, ele vai executar isso aqui. Lembrando o seguinte, um sinal de igual, ele serve para atribuir um valor. Então, que nem aqui em cima a gente usou 3 vezes o sinal de igual. Então, palavra tamanho recebeu, foi atribuído o palavra sorteada.size. Aqui embaixo eu não estou atribuindo, eu estou comparando. Uma pergunta, fim é falso? Fim é igual a falso? Então, estamos fazendo uma comparação aí. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Primeiro, vamos imprimir aí. Então, vamos colocar aqui, ó, puts. Então, vamos colocar aqui um texto para o usuário aí. Escolha uma letra. Para ele saber o que ele tem que fazer. Após isso, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma nova variável. Não tenham medo de criar variáveis. Isso não há problema nenhum. No caso aqui, são todas extremamente necessárias. Essa variável vai se chamar sua letra, porque ela vai gravar a letra que você digitar, que o usuário digitou. Qual que é o comando para se capturar algo do usuário? O comando para imprimir é puts, para se capturar é o gets, joia? Só que se simplesmente eu usar o comando gets, ele vai capturar o que o usuário digitou, e depois que o usuário digita, o usuário dá um enter, ele vai capturar esse enter também. Eu não quero que o enter faça parte do que o usuário digitou. Então eu uso uma funçãozinha aqui, um método chamado chomp. Ele vai comer essa parte aí. Então o que ele vai fazer? Ele vai exibir para o usuário, escolha uma letra, e vai gravar essa letra através do comando gets na nossa variável sua letra. Tá legal? Então, estamos desenvolvendo aí. Por enquanto eu não acho necessário a gente debugar, mais para frente a gente debuga para a gente não perder tempo. Agora o que a gente vai fazer? A gente já tem a primeira letra que o usuário digitou, a gente vai ver se essa letra faz parte da palavra sorteada, se ela está inclusa lá. Então vamos lá para o palavra sorteada. Vamos usar um novo método aqui, isso que é bacana no Ruby, tem muito método e muito fácil de se usar. Esse novo método se chama eachchar. Each, que seria cada em inglês, então para cada letra, cada caractere, então eachchar. Char de caractere, né? Então, para cada caractere dentro da nossa palavra sorteada, faça alguma coisa. Do.
que nem a gente usou em cima. Então, do, fechei aqui, né? Abri meu loopinzinho aqui, que vai caçar cada letrinha que está dentro da palavra, fechei ele aqui. Cada letra dessa palavra, eu vou dar um nome para ela. Então, eu coloco dois pipes aqui, esse sinalzinho que fica do lado da sua letra Z, acima da barra invertida, então Shift Pipe aqui. Vamos dar um nome qualquer, eu vou chamar ela de letra da palavra. Então, a gente sabe que para cada caractere sorteado aí no it, ele vai chamar esse caractere de letra palavra para a gente poder trabalhar com ele. Então, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte. Se a palavra parcial, porque a gente vai testar nela, então vamos prestar atenção aí nessa parte aqui que é bem bacana. Se a palavra parcial, eu vou ter que pegar o primeiro caractere dessa palavra parcial. Então, poxa, como é que a gente vai fazer para pegar esse primeiro caractere, o caractere 0? Lembra que um array, nossa palavra parcial é um array. Primeiro elemento de um array começa com 0. Então, para pegar esse elemento 0, eu não posso colocar aqui simplesmente 0, porque eu quero que na próxima vez que ele entrar nesse loop, né, ele vai rodando aí, vai fazendo iterações, ele pegue o segundo, o número 1. Então, não posso colocar algo fixo aqui, chapado. Eu tenho que criar uma variável e incrementar essa variável. Então, vamos fazer o seguinte, criar uma variávelzinha chamada auxiliar, abreviado aqui, e vou dar um número de 0 para ela. Então, a primeira vez que a gente entrar nesse looping, ele vai usar essa variável auxiliar e o valor dela vai ser 0. Depois a gente vai incrementar lá embaixo essa variável e a gente vai aumentar mais 1. Então, a próxima vez que ele entrar, a variável vai valer 1, vai valer 2 e assim por diante. Então, vamos lá. Se nossa palavra parcial, o primeiro caractere da nossa palavra parcial for igual ao nosso espaço, underline, espaço, quer dizer que a gente não descobriu ainda a primeira letra. Então, se for um tracinho, vamos testar se esse tracinho tem a ver com a palavra que a gente sorteou. Vamos fechar o nosso if aqui, fechei o if. Então, vamos fazer o seguinte. Se a palavra parcial, o primeiro caractere for um underline, vamos verificar se essa palavra aí, se essa letra, perdão, é a letra que a gente acabou de digitar. Então, vamos lá. Palavra parcial auxiliar. Não, perdão, palavra parcial não. Agora a gente tem que fazer o seguinte. If, vamos fechar o if aqui. Se a palavra letra, né, ou seja, letra palavra, se a letra da palavra, que foi o que a gente digitou, for igual, não, perdão, que a gente digitou não, né, que ele está sorteando aqui, ó, letra palavra, for igual à letra que o rapaz digitou, então sua letra, quer dizer que ele acertou, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir a palavra parcial auxiliar, pela letra certa, a sua letra. Vamos entender um pouco melhor aí. Vamos ver aqui. Ó. E só para a gente não esquecer, vamos pegar aqui e vamos fazer nosso auxiliar ser maior ou igual a 1. Ou seja, o auxiliar vai ter o próprio valor, que é 0, acrescido de 1. Isso aqui seria a mesma coisa de colocar auxiliar é igual a auxiliar mais 1. Essa aqui é uma forma abreviada e muito mais bacana. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender o que aconteceu aqui. Então, vamos supor que a nossa palavra parcial seja a palavra gato. Então, a gente sabe que a nossa palavra parcial, com 4 letras, vai ficar dessa forma. Então, ele vai pegar a palavra sorteada, que vamos colocar aqui embaixo, é o gato. Só para a gente entender o que ele está fazendo. Então, aqui em cima é a palavra parcial e aqui embaixo é a palavra verdadeira, a palavra sorteada, gato. Então, ele pega a palavra sorteada, que é gato, e para cada um desses caracteres, que eu estou chamando agora de letra palavra, ele vai verificar. A palavra parcial, o primeiro caractere, estamos no 0, então 0 aqui. O primeiro caractere é um underline? É um underline. Estamos aqui que é com um underline no primeiro lugar. Então, vamos testar se a nossa letra inserida aí faz parte da palavra. Se a letra da palavra for igual à sua letra, então vamos supor aí no chute que a gente digitou o G de gato. Ele vai testar. A letra da palavra, primeira letra, é a sua letra? Sim. Então o que ele faz? Ele pega a palavra parcial na posição 0, que é esta posição aqui, e substitui pela sua letra, G. Ou seja, a sua palavra parcial vai ficar neste formato aqui.
mesmo esqueminha básico aí de um jogo da forca, né? E ele vai fazer isso várias vezes. Ele vai ficar fazendo enquanto a gente não disser para ele que chegou no fim. Lembra, ali em cima tem lá enquanto o fim for igual a falso, ele vai testando. Então a gente vai testando aí. Beleza? Então, melhor explicado aqui para a gente conseguir compreender melhor, vamos continuar nosso programa. Agora o que eu tenho que fazer? O que a gente tem que fazer? Ele vai rodar esse looping aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos contar se a nossa palavra parcial possui ainda algum underline. Se não possui nenhum, quer dizer que o jogo acabou, quer dizer que você acertou todas as letras aí, não tem mais underline, os underlines foram substituídos por letras. Então vamos fazer novamente uma verificação aqui, ó. If. Se a palavra parcial ponto .join, usando novamente aqui o join, ponto, agora a gente vai concatenar duas funções, dois métodos, não tem problema, pode concatenar quantos a gente precisar, contanto que faça sentido um para o outro aí. Então eu peguei a palavra parcial, a gente estava naquele esquema de array, juntei tudo, e agora eu vou contar quantos tracinhos eu tenho. Então eu vou usar um count, count aqui, tá certo? Count. Então eu vou contar o que? Eu vou contar quantos espaços tem. Legal? Vamos contar quantas vezes tem. Se este número for maior que 0, ou seja, ainda temos algum espaço, esse espaço é 1, 2, né? Esse underline aqui é 1, 2 ou quantos forem maior que 0, quer dizer que a gente não acabou o jogo ainda. Então eu vou continuar dizendo aqui para ele que o fim ainda continua sendo falso, porque a gente não achou. Mas caso contrário, então vou colocar aqui um else. Então, se tiver 1 ou mais, né, ou seja, se for maior que 0, o jogo não acabou. Se for igual a 0, quer dizer que o jogo acabou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o fim é igual a true. Aí, true. Então, ele vai sair fora desse nosso looping aqui, while fim, porque o fim virou verdade. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai dizer para ele aqui que o jogo não acabou e vamos imprimir. Aí vamos dar um puts na palavra parcial ponto .join, para mostrar daquele jeito bonitinho para a gente. Legal? Então aí já temos mais uma parte da lógica, o nosso jogo está praticamente concluído. Acho que já está na hora da gente fazer um debug aí, vamos ver o que está acontecendo para a gente entender. Então, do jeito que o jogo está aqui, do jeito que o programinha está, eu já posso salvar. E vamos para o nosso terminal e vamos executar mais uma vez aí. Ruby adivinha a palavra. Então, descubra a palavra que estou pensando, escolha uma letra. Legal, eu sei que a palavra tem 3, 6, 7 letras. Vamos começar com A, uma letra bem comum. Joia. O que aconteceu lá? Ele substituiu o último underline por A. A última letra é o A. Adivinhamos uma aí. Vamos testar a letra E. Não temos letra E. I. Joia. Temos mais uma letra acertada, é mais uma vogal. U. Não temos U. E O tem que ter algum O aí, não é possível. Joia. Então já adivinhamos 3. Vamos ver se tem C, vamos ver se tem L, vamos ver se tem R. Oxa, achamos mais um aqui. Vamos ver se tem M. Agora já adivinhei, já sei qual é. Vamos ver se tem F e vamos ver se tem G. Joia, acertamos a palavra inteira e o jogo morreu. Só que vamos deixar as coisas um pouco mais elegantes aí, né? Vamos colocar um fim mais bonitinho. Então, o que aconteceu? Ele foi testando várias vezes aqui, foi testando várias vezes. A hora que não teve mais espaços, perdão, underline, quer dizer que a gente adivinhou a palavra e saímos desse nosso looping aí. Quando acabou o nosso looping while, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui para ficar bem bonitinho. Vamos colocar aqui. Opa, o looping acaba aqui. Então, vamos dar uma mensagem aqui, ó. Puts. Fazer uma congratulação aí pro usuário, falando muito bem. Parabéns. Opa, um A maiúsculo aqui, que não devia. Parabéns. A palavra não é espanhol, né? A palavra era... E vamos exibir a palavra completa para o cara ver que ele acertou. Vamos fazer uma concatenação aqui bem bacana. Já aprendemos isso antes. A gente pode colocar dessa forma aqui e colocar a nossa palavra parcial. A gente pode usar a palavra parcial porque a palavra parcial foi completamente adivinhada. Isso foi
totalmente substituído os underlines por caracteres. E novamente o join para não exibir daquele jeito feio, ele junta tudo. E uma exclamação aqui, ó. Parabéns, a palavra era. Perfeito. Vamos testar aqui mais uma vez. Eu vou dar um Ctrl L para a gente limpar e ficar mais fácil da gente ver. Seta para cima, repete o último comando, Enter. Mais uma vez. Bom, espero que não seja formiga, não é, né? Opa, estamos bem. E não tem. Não tem, então vai ser bom, já sei que é um camelo. Parabéns, a palavra era camelo. E saímos do jogo. Vamos fazer um último ajuste aqui para ficar mais bonitinho. Vamos fazer o seguinte, acabando o jogo, ele pergunta para o usuário, deseja jogar novamente? E se o usuário digitar que sim, ele continua o jogo. Até que uma hora o usuário digite não, e aí sim ele encerra o jogo. Então aí fica bem bacana pra gente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar este jogo toda essa programação, dentro de um looping. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o comecinho. E no começo eu vou criar uma nova variável chamada novo jogo. E esse novo jogo vai receber o caractere S de sim. Então ele começa aqui perguntando, mais uma vez, no nosso while. Enquanto o novo jogo for igual a sim, e logo de começo ele vai ser sim, porque a gente já colocou sim, o que a gente vai fazer aqui agora? Vou pegar esse end e colocar ele lá embaixo, e vou dar uma indentação para todo o nosso código. Pronto. Vou tirar esses espaços aqui. Então agora isso vai ficar num loop infinito, se deixar dessa forma, porque como eu coloquei que o novo jogo é sim, ele sempre vai ser sim e não vai terminar nunca. Então vamos perguntar para a pessoa, depois de terminar o jogo, se ele deseja jogar novamente. Então a gente põe essa mensagem para ele aqui, ó, puts, deseja jogar novamente? Do you want to play again? E vamos mostrar para ele quais são as opções possíveis. Muito fácil e intuitivo, S/N. E aí a variável novo jogo vai receber esse valor aqui, então, naquele esqueminha de gets. Gets.chomp, porque eu não quero que pegue o enter. Então, o que o usuário digitar para a gente aqui, ele vai entrar no novo jogo. Se ele digitar sim, o jogo começa novamente. A partir do momento que ele digitar N de não, o jogo acaba. Aí sim a gente dá a última mensagem aqui. Cordialmente, obrigado por jogar. Eu acho que nosso brinquedinho acabou. Vamos testar aí novamente. Então vamos lá. Limpando, Ctrl L, seta para cima, Enter. Descubra a palavra. Tomara que caia uma palavra nova. Legal, não tem A, então a palavra é nova. O. Sempre vai as vogais primeiro, né, para facilitar. Já sei que é o morcego. Morcego. Parabéns, a palavra era morcego. Deseja jogar novamente? Sim. E aí ele começa o jogo novamente aí. Muito fácil. Vamos mais uma vez só para fazer o procedimento correto. Poxa, acertei de primeira aqui, ó. Parabéns, a palavra era gato. Deseja jogar novamente? Não. N. Cansei de jogar. Pronto, acabamos nosso joguinho. Muito bacana aí, né, pessoal? Então, assim, a gente aprendeu várias coisas aqui. A gente trabalhou com arrays, teve uma lógica um pouquinho mais complexa, mas eu espero que vocês pratiquem aí, façam testes, debug, façam alterações do programa, gerem erros proposital, porque através dos erros, debugando os erros, a gente consegue entender o programa, consegue ver, essa parte faz isso, agora eu consegui compreender melhor. Coloquem inputs aí em caminhos diferentes para vocês verem o que acontece em certa etapa. Vocês podem comentar uma parte do código, não quero que ele termine, então vocês vão aqui e comentam, Ctrl/normal ele comenta, e aí vocês conseguem ver o que está acontecendo sem executar alguns trechos do código. Esse joguinho foi bem bacana, eu gosto bastante dele e a gente conseguiu aprender muito. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que eu consiga tempo hábil para gravar aí mais alguns vídeos tutoriais e a gente poder brincar juntos. Perfeito? Então um abraço e até a próxima!